Olá, sejam todas bem-vindas. Boa noite, meninas. Carmen, Gabriele, Gisele, Márcia, Milene, Paula, Rita, Tabita, Kikinha e a nossa mentora que está aqui hoje. Gostaria de agradecer a presença de todas. Estamos encaminhando aí já para o quase terceiro mês de Summit. De Summit não, ó, tá vendo? Do programa Alvorada Empreendedora. Tem sido uma experiência incrível estar aqui com vocês. Agradeço também a presença daquelas que vão assistir a gente no online, né, na aula gravada. Eu sei que tem bastante mulheres que assistem no gravado e depois me mandam mensagem. Então, isso é muito gratificante, saber que a gente está conseguindo contribuir aí para a vida de tantas mulheres, para que vocês empreendam com mais segurança, para que encontrem novos horizontes, né? Para que aprendam a pensar fora da caixinha, para que vejam aí que existe uma infinidade de recursos que a gente pode absorver para que vocês empreendam com mais profissionalismo, com mais segurança e para que ocupem os espaços, né? Ontem a gente esteve no Summit, Marcela. Foram 2 dias incríveis e intensos do Summit Mulheres nas Profissões. E acredito que quem conseguiu também comparecer saíram muito transformadas e conciliar esse momento Summit, momento do programa Alvorada Empreendedora, eu tenho certeza que vai potencializar ainda mais, né, a, as, as habilidades aí dessas mulheres. Todas aqui já são incríveis, eu conheço muitas aqui pessoalmente, eu sei que já são mulheres incríveis. E a tendência é cada vez mais evoluirmos, né? E quanto mais juntas nós estivermos, quanto mais a gente conseguir assim trocar uma ajudar a outra, mais a gente vai para frente. Então, muito obrigada mesmo a todas. E eu acho que a nossa mentora caiu. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Acho que eu ia fazer a apresentação da bio dela. Vamos ver se Marcela, você tá aí? Aqui tem alguns usuários que não tem nome, mas eu acho que esse que tá aqui é a Kikinha. Gente, só um recadinho também, tá? Para quem é daqui do núcleo, aí ela chegou. A gente vai marcar uma reunião em breve, tá? Porque muitas mulheres chegaram novas ali no comitê. Logo mais a gente marca uma reunião presencial aí, então fiquem ligadinhas. Bom, mas seja muito bem-vinda, Marcela. Ela que é fundadora e CEO da organização que impulsiona mulheres empreendedoras do novo eixo brasileiro, Norte, Nordeste, e Centro-Oeste, por meio de aceleração, tecnologia, mentoria e desenvolvimento econômico. Com mais de 20 anos de experiência em multinacionais no Brasil e na Suécia, atua na construção de soluções para ampliar acesso à renda, capital, conhecimento e oportunidades em territórios historicamente invisibilizados. Atualmente é Fellow na Vital Voice e mentora na ONU Mulheres para a Europa e Ásia Central. Formada em Direito, dedica sua trajetória a transformar empreendedorismo femininos em vetor de mobilidade social e desenvolvimento territorial. Olha só que maravilhosa. Só um adendo, Marcela, antes de eu te passar a palavra. Ontem eu fui abordada eu nem lembro quem que me abordou agora, não estou conseguindo me recordar, mas me perguntaram assim: como que você consegue achar tantas mulheres incríveis e maravilhosas para trazer no programa? Aí eu falei, olha, é nas andanças do caminho. E também porque eu vou atrás, eu vou lá, eu tenho a cara de pau de perguntar, de convidar, e aquelas que estão alinhadas, né, atendem os chamados, estão aqui com a gente. Então, eu queria, né, falar para vocês o quanto que isso tem engrandecido, e eu tive muitos feedbacks positivos. Estou tendo muitos feedbacks positivos aí do Alvorada Empreendedora, Marcela. E obrigada mais uma vez por ter aceito o convite, por estar aqui conosco hoje, viu? Seja muito bem-vinda e a palavra é toda sua. Obrigada, Pamela. Eu estou tentando aqui compartilhar, pediu algumas atualizações aqui, talvez por conta do Zoom, mas deixa eu ver se deu certo agora, tá? Tá. Só, Ah, deixa eu eu vou te deixar só. como co-host. Peraí, pode ser que seja isso. Veja aí se agora vai. É que você caiu, né? Aí agora, veja aí se foi. Tá, deixa eu.
Acho que estou abrindo aqui novamente, porque Marcela, você é de onde mesmo? eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Ai, que delícia! Eu vi aí pelo sotaque, eu não lembrava de É, onde que era João Pessoa. Olha só, sou de gente. João Pessoa. Maravilha. Deixa eu só aqui, ver se agora vai. Agora acho Foi, que tá gente? indo aí, ó. Foi, Tá, né? tá aparecendo pra gente. Ah, então, maravilha. E esse assunto é quente, hein, Marcela? Esse Tá assunto aparecendo a tela toda certinha? acho que você tem que deixar no, na apresentação, e tá aparecendo toda. Eu acho que você tem que compartilhar só a sua apresentação, ela tá naquele compartilhamento geral. Ah, no na tela geral. Pois Isso. é, eu não, É o deixa eu ver. segundo, costuma ser o segundo. Tem a geral, que é a da esquerda, e tem o segundo que você tem que deixar a tela Ah, aberta, o tem seu os arquivo documentos aberto. aqui. Isso. Aí você clica no documento. Gente, estou apanhando aqui, viu? Fique em paz, faz parte. Se você quiser, você pode me mandar também, eu compartilho aqui. O que você achar melhor. Mas, Ah, ó, eu acho ela que tá. Normalmente ela eu vou fica. À esquerda, a te primeira é do compartilhamento mandar, geral, porque e daí você tem a opção de selecionar o arquivo. eu vou te mandar aqui. Eu vou te mandar o link aqui e, ó, te mandei o link. Ah, perfeito. Só um instantinho. Eu não estou compartilhando nada agora, né? Agora não. Tá, maravilha, então. Bom, gente, pois é, então deixa eu, enquanto a Pamela abre aí para a nossa apresentação, deixa eu me apresentando aqui. Eu sou Marcela Fuji. Vou falar um pouquinho de mim durante a apresentação, mas eu estou aqui em João Pessoa, na Paraíba. É, nasci, na verdade, em São Paulo, mas meus pais são paraibanos e eu tive a oportunidade de morar 12 anos na Suécia, então tenho aí. Eu costumo dizer que eu sou de um pouquinho de cada canto do mundo. Vocês estão em Sorocaba, é isso? Estamos, assim, o programa, ele é de nível internacional, tá? A gente tem mulheres do Egito, da Inglaterra, de Londres, da Alemanha, da, de Dubai, mas e tem mulheres também, muitas aqui do estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Pará. Gente, vai falando aí, gente, coloca aí os locais de vocês. Deixa eu saber Mas aí de onde muitas mulheres vocês. aqui de Sorocaba, São Paulo. Eu sou daqui. Maravilha. Você conseguiu acessar? Acho que ficou sem. Estou te escutando mais, Pamela. Espera um pouquinho, porque eu não estou no meu notebook, eu deixei o meu no escritório e eu estou Ah, pedindo tá bom. acesso aqui. Só um instantinho. Mas veja se você não consegue de novo. Você não quer tentar de novo? Porque eu acho que é mais Vou fácil, que tentar daí você muda a novamente. tela. Tá. Vou tentar aqui novamente. Acho que agora talvez eu consiga. Deixa eu ver.
Marcela tá pedindo acesso. Eu acho mais fácil você. Veja, Aí, agora agora foi. foi, né? Agora deu. Bora. Tá. Se eu coloco essa tela aqui, vocês veem, enxergam também essa tela aqui? Se você colocar aí na frente, sim. Na Tá, lateral a gente não vê. Ali não. Aí eu não vejo. tá, beleza, então. Então, eu vou só trocar aqui vou só trocar aqui a minha câmera também. Maravilha. Agora vai dar certo. Bom, gente, boa noite. Eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre qual é o melhor caminho para financiar o negócio de vocês. Né? Existem alguns caminhos, a gente vai falar disso hoje, e eu queria deixar vocês super à vontade. Aqui é um bate-papo, não estou aqui para dar aula, também não sou expert, e tudo que eu vou falar aqui vem da minha experiência de vida, tá? Então, fiquem à vontade para levantar as mãos, caso queiram fazer perguntas, para interromper, né, para deixar esse momento aqui bem agradável para todo mundo. Já são quase 8 horas, está todo mundo muito cansado, corre da mulher empreendedora. Eu não preciso, tenho certeza que eu não preciso falar como que é para vocês, vocês sabem exatamente como é, então a gente vai fazer desse momento aqui, passar rapidinho, porque eu sei também que cada uma também tem as suas atribuições aí para poder voltar, né? Aí, seja elas qual forem. Bom, gente, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Antes de qualquer definição, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui acha que, se você precisasse de dinheiro amanhã, você saberia qual seria a melhor alternativa para o seu negócio? Alguém aqui? Não, não. Não? Eu Joia, também não saberia. joia. Então, eu conheço o Banco do Povo, que é aqui na minha cidade, Sorocaba, que é um programa do governo daqui, e Pronamp, mas é uma dificuldade, o Pronamp é uma dificuldade só para acessar. Eu nunca consegui. Normalmente é assim, viu, Yara? E a gente vai falar um pouco disso. Por que que essa Ah, que bom. dificuldade? E quem aqui acha que o recurso próprio é dinheiro de graça? Dinheiro nunca é de Jamais, graça, né, Fê? Dinheiro jamais. nunca é de graça. Dinheiro nunca é de graça. Pois então, eu vou dizer uma coisa que a gente já conversou aqui, né? Algumas de vocês já falaram, o dinheiro nunca é de graça, né? Todo dinheiro ele custa alguma coisa. Às vezes custa juros, às vezes custa participação na empresa, né? Às vezes custa tempo, né? Às vezes custa liberdade, né? E às vezes, o mais caro de tudo, custa uma oportunidade perdida, porque você não tinha o dinheiro na hora certa, né? Então, a primeira ideia que eu queria deixar aqui, gente, é essa: dinheiro não é bom e nem ruim. Tudo depende do preço que você paga por ele. Mas antes, gente, de eu continuar, deixa eu me apresentar um pouco mais formalmente aqui, para não. E não enfeitando o currículo, não, mas só para que vocês possam entender da onde eu venho e do que eu estou falando. Então, eu sou fundadora da Bilebs. A Bilebs hoje é uma infraestrutura de inclusão produtiva. A gente atua no Norte, Nordeste, e Centro-Oeste. A gente vem fazendo isso há 8 anos. Né? Então, pelos nossos programas, já passaram mais de 5.000 negócios de mulheres empreendedoras, assim como vocês. A gente está em 13 estados, né, dessas regiões, e a gente está em mais de 400 mil municípios. Então, a gente acompanha de perto, muito de perto, esses negócios, e muito deles tomando exatamente essa decisão que a gente vai discutir aqui hoje. Eu também sou mentora da ONU Mulheres para a Europa e Ásia Central. Eu sou fellow da Vital Voices Global Fellowship, que é um programa que apoia mulheres empreendedoras
criado pela Hillary Clinton nos Estados Unidos. E eu morei na Suécia por 12 anos, e antes de fundar a Bilebs. E lá na Suécia, gente, eu vi de perto um sistema de fato pensado para ter mais justiça social. Ou seja, não é mais sobre é muito sobre o Estado, de fato, assumir e as instituições também assumirem as responsabilidades para reduzir as desigualdades sociais. E aí, então, eu decidi voltar para o Brasil justamente para tentar construir um pedaço disso aqui, né? E a gente foca muito no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? O que a gente gosta de chamar de novo eixo. Então, tudo que eu vou trazer aqui hoje, gente, não é teoria, é de fato o que a gente vê na prática funcionando e com negócios reais, né, nessa parte de cima aqui do país. Beleza? Então, gente, eu queria perguntar para vocês, quanto custa 100 mil reais? O que vocês acham? Boa pergunta, né? É bem ampla. É 100 bem mil é ampla, 100 mil, né? Vários fios aí. vários mils. Mas ele tem um valor que vai Como eu além. vou pagar? Como? Desculpe, Ara. Eu disse, depende da forma com que eu vou pagar esses 100 mil para saber quanto custa, né? Uhum. Na média, e brincando baixo, 30, 40%, dependendo do número da parcela. E dependendo do financiador, 150%. É isso mesmo. Se não Isso tiver, aí. se tiver juros, multa e correção, então esse 100 vai para 500, né? Nossa, você paga dois, três valores desses. Pois é, ele pode custar 15% ao ano. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Muitas vezes, né, a Yara começou o nosso momento aqui falando um pouco sobre a dificuldade do Pronamp, e isso acontece. Eu acabei nem colocando sobre isso no nosso papo, mas eu acho que como a Yara já deu a deixa, aí eu vou trazer um pouco da dificuldade de acesso a crédito para mulheres empreendedoras, né? Então, essa mulher, como é que o sistema bancário ele funciona? Ele funciona vendo uma mulher, um cliente, né, independente do gênero, respondendo ao que ele quer que responda. A fotografia tem que ser de acordo com o que ele quer que responda. Então, se vem uma mulher empreendedora, e mulheres normalmente pagam mais juros, pasmem, que normalmente não se enquadra nessa fotografia, nesse cadastro, como eles imaginam, somos carta fora do baralho. Por isso que é tão difícil, Yara, a gente conseguir empréstimo, né? Porque quando ele olha para a gente, primeiro porque a gente não empreende como homens, né? A gente tem que não em termos técnicos, mas a gente tem que, além de tomar conta do nosso empreendimento, a gente tem que tomar conta de tudo e de todos, né? Quem tem mais tempo para cuidar do seu empreendimento? O homem ou a mulher? O homem. O homem, né? Sem sombra de dúvidas, né? Então, é lógico que quando se tem mais tempo, o negócio pode ser um pouco mais estruturado e o banco ele vê todas essas características. Bom, mas enfim, é mais difícil para a mulher e eu vou trazer também alguns dados aqui falando que o quão difícil é para a mulher ter acesso a crédito, mas o crédito, esses 100 mil reais, ele pode custar 15% ao ano, se você encontrar um banco bonzinho, né, que não existe, pode custar 30% da sua empresa, por exemplo, pode custar 5 anos trabalhando sem tirar um salário decente, né? Ou pode custar deixar de crescer, né? Porque se você teve medo de pegar esse dinheiro, o que acontece com de nós mulheres, a gente tem medo de emprestar dinheiro no banco, a gente acha que dívida é um pecado, né? E aí você vai perder a oportunidade de crescer. O que muda não é se tem custo, gente, é qual custo você está disposto a pagar. E em que momento do seu negócio você vai fazer isso.
E antes de eu entrar nos caminhos, gente, de quais são os caminhos para pegar crédito, qual o melhor caminho para o seu negócio, eu queria situar essa nossa conversa na realidade de vocês. Porque boa parte do que se fala aí sobre captação de investimento foi escrito pensando, por exemplo, em startup de São Paulo, né, de grandes empresas, não do negócio que vocês construíram aí na cidade de vocês, né? Então a gente sabe que a maior parte das empreendedoras, por exemplo, nunca teve acesso a crédito formal, né? É muito difícil esse crédito. O crédito, né, ele chega, ou ele não chega, quando ele chega tarde, ou ele chega caro demais. Como a Yara falou, acho que a Yara já passou aí uma grande jornada aí, tentando crédito, né? Então, a gente também sabe que boa parte das mulheres empreendedoras começam o negócio por necessidade, né? Então, isso muda completamente a relação que a empreendedora tem com risco e dívida, né? É uma relação diferente, né? E um dado que eu acho bem interessante é que quase 9 em cada 10 mulheres não trocariam um negócio por emprego formal. E isso quer dizer uma coisa muito importante, né? A mulher, ela tem um compromisso de longo prazo com o que construíram. E isso pede um tipo de dinheiro diferente do dinheiro rápido que o investidor de startup, por exemplo, costuma buscar. Então, quando a gente fala de dinheiro certo para o momento certo, a gente também está falando de dinheiro certo para a sua realidade, né? Não para a realidade de quem inventou esse vocabulário todo, né? Então, a maioria das empreendedoras, como eu falei, nunca teve acesso a crédito formal, né? Boa parte delas começou por necessidade, não por escolha estratégica, né? E quase 9 em cada 10 não trocariam o seu negócio por um emprego formal. E aí, gente, antes da gente entrar nos caminhos aqui, né, para a gente ser assim bastante bem prático aqui com o que a gente está conversando, eu vou pedir para eu ia chamar a Yara, se ela estiver confortável, mas quem quiser aqui falar um pouco sobre quais experiências vocês têm com crédito, empréstimo, e se alguém já teve contato com possibilidade de investimento na sua empresa por terceiros. Quantas pessoas temos aqui na sala? Ah, temos algumas. 26 Nós estamos pessoas. com 26 agora, Joia. online. Quem aqui, vocês podem levantar a mãozinha, quem aqui começou o seu negócio com recurso próprio? Opa, eu comecei. Eu também. Alguém começou com empréstimo, com crédito? Não, recurso próprio. Eu comecei, posso falar? Pode. Acho que talvez ajude as meninas se soltarem um pouquinho. Eu comecei com recurso próprio, mas num determinado grau da minha empresa, eu acredito que quando eu estava mais ou menos com 6, 7 anos, eu quis fazer um investimento maior na temática Natal, e na negociação que eu estava fazendo, como era produtos de caixa fechada, eu lembro que eu fiz um cálculo onde os juros do determinado empréstimo que eu ia fazer compensava aquela compra à vista. Então, eu fiz aquele empréstimo, porque um exemplo só, tá? Que eu não vou lembrar detalhado em números, mas, tipo assim, na época eu tinha 10% de desconto à vista, e o empréstimo que eu estava levantando, ele era do Banco do Povo. O Banco do Povo, ele é um banco voltado para o empreendedorismo no estado de São Paulo. Então, ele trabalha vinculado à prefeitura, e aí outras instituições também dão informações, clareiam a forma de utilizar ele. Que eu conheço, é a única instituição que trabalha com juro anual muito baixo. Ele trabalha hoje, se eu não estiver errada, não dá 10% de juro ao ano. É bem baixo.
Eu não vou lembrar exatamente o número agora, tá? Para te falar, mas é bem baixo. E na época que eu utilizei, assim, você tem que comprovar um monte de coisa, e é valor baixo, não é valor como você deu exemplo para nós, 100 mil. O teto deles hoje está em 20 mil reais, eu sei porque eu fui me informar o ano passado. Então, assim, se realmente são valores baixos que eles liberam. Mas eu tentei o Banco do Povo, ai, acabei de falar o nome, esqueci. O Eu tentei o Proger, que também é um do governo, né? Pronamp, você falou Pronamp, Mas acho que tem o Proger que é para automóvel, se eu não me engano. Primeiro eu tentei, acho que o Proger, que era para automóvel, aí não consegui, porque tinha que comprovar coisas que não deu certo. Aí, no ano passado, eu estava interessada em fazer algumas alterações na empresa, eu falei, vou tentar, porque estava todo mundo falando do Pronamp. Aí, quando eu fui buscar, primeiro que o banco que eu trabalho não tinha o Pronamp real, então ele não disse para mim que não tinha, e me ofertou. Yara, cortou o seu microfone ou será que foi eu aqui? Não, acho que ela parou de, acho que alguma coisa. Desculpa, estava com bastante barulho aqui, eu parei um pouquinho. Então, assim, eu tentei acessar daí o Pronamp, não consegui. Não consegui, primeiro, deixa eu lembrar o motivo, o faturamento não atingia, o banco que eu trabalhava, ele não foi transparente comigo em dizer que não tinha o projeto, ele me ofereceu um outro financiamento, mandou já com os cálculos de quanto eu iria pagar, mas como eu sou meio pentelha, eu fui lendo os números miudinho e tal, aí eu entendi que não era o que eu tinha pedido. E aí eu conversei mais com o gerente, daí ele me disse, é que a gente não trabalha com projeto, então te mandei esse. Então já começa por aí, se a gente não prestar atenção, a gente cai no golpe, né? Sim. Esse foi o primeiro. E o segundo, que realmente daí eu fui até a Caixa, eu sei que eu não sou obrigada a abrir conta no banco para acessar esse empréstimo, mas eles queriam que eu abrisse conta primeiro, queriam que eu tirasse cartão de crédito da Caixa. Então, eles ficaram insistindo em alguns serviços, que daí eu botei na balança custo-benefício e desisti. Foi isso que eu fiz. E me virei com a verba que eu tinha, como eu tinha, ajustei aqui e ali, enfim, não terminei a minha reforma até hoje da loja. Essa que é a realidade. E é isso que acontece demais, Yara. Obrigada, viu, por compartilhar. Imagina. Bom, a gente vai começar agora falando sobre os caminhos para recursos, né, para dinheiro, né? E aí, ao longo do que eu vou conversando com vocês, espero que vocês se sintam à vontade, mais à vontade para compartilhar. Vamos começar pelo mais familiar, que é o recurso próprio. A Yara já abriu aí, falando que começou o seu negócio com recurso próprio, né? Recurso próprio, né, é o que todo mundo é o mais comum para todo mundo, né? Quando o dinheiro é seu, você economizou, reinvestiu o lucro ou vendeu algum patrimônio, né? A vantagem é super clara, né? Ninguém interfere, você não paga juros, não presta conta para ninguém. No entanto, gente, existe uma desvantagem também, né? O crescimento ele é mais lento. Você assume o risco todo sozinha e você pode consumir a sua reserva financeira, né? Aquele dinheiro que que era para emergência, né? Quantas vezes a gente já não pegou o dinheiro que era para emergência e investiu no nosso negócio, né? Porque a gente acredita demais, né, no nosso negócio, né? Então, o recurso próprio, gente, ele faz sentido quando o investimento ele é pequeno, o retorno é previsível e você consegue repor esse dinheiro rápido se der errado. Eu sei que eu falando isso aqui parece mais um mundo utópico, né? Porque quando na realidade o nosso negócio, muito negócio dos negócios das mulheres, eles nascem ali, né? Como eu falei, da necessidade. Então, se você faz bolo, vai começar a fazer bolo, você vai pegar o dinheirinho que você tem, o dinheiro que você tem ali para comprar insumo, fazer bolo e vender, e assim você está vendendo almoço para pagar o jantar. Essa é uma grande realidade das mulheres empreendedoras.
nem sempre é assim. Às vezes você tem uma poupança e você consegue investir no teu negócio, crescer o teu negócio. Então, esse é o primeiro caminho. Eu queria perguntar aqui se alguém gostaria de falar um pouco sobre como foi investir, né? Como foi abrir o negócio de vocês com recurso próprio, e falar aqui para a gente começar a conversar um pouco sobre esse assunto. Alguém? Eu posso falar. Eu tenho 20 anos de empreendedorismo. Paulo Serrano, Juiz de Fora. Eu sou chefe confeiteira e também sou líder do Grupo Mulheres do Brasil aqui no Comitê de Empreendedorismo. Eu comecei de um jeito diferente. Quando eu comecei, o meu pai me deu 3 caixinhas de sapato de criança. Me deu um capital de giro, na época eu acho que foi de R$ 300, não me lembro direito. E mandou primeiro colocar o dinheiro numa caixinha, primeira caixinha. E aí eu ia comprar a matéria-prima, eu tirava o dinheiro da caixinha e colocava a nota fiscal. Aí quando chegava o recebido do cliente, eu devolvia o dinheiro para a caixinha, rasgava a nota fiscal e jogava fora. Então, assim, resumindo, eu comecei já aprendendo a precificar desde o primeiro encomenda, né? Tanto que hoje eu sou professora de precificação e custo. Comecei a precificar na primeira encomenda. E aí eu comecei na primeira caixinha, aí um mês depois ele foi dificultando o processo. Ele não tem nada a ver da área, meu pai era procurador de justiça, tá? Aí ele foi dificultando o processo, passamos a dividir em 3 caixinhas, né? Ou seja, insumo, depois tirava da matéria-prima, pegava o que sobrava, dividia por 2, e assim a gente foi, a cada passo, a cada mês, dificultando. Depois eu comecei num processo de precificação mesmo, né, de verdade, aprendendo a precificar, e até então a gente dividia por 3. Nesse dia, nesses R$ 300 de capital de giro. E aí depois a coisa foi dificultando cada vez mais, até chegar o momento em que eu tinha realmente um software, né, foi desenvolvido por ele mesmo e por mim, que a gente tinha o controle de tudo, e precificação de tudo e tal. Mas assim, eu comecei assim, com esse capital de giro próprio, vamos dizer, né, patrocínio na época, e caixinha física mesmo, não era banco não tinha banco não, era caixinha de sapato. E Ah, hoje eu ensino para minhas meninas que eu falo, as pessoas que elas não têm muita habilidade com planilha de Excel, tem uma certa, é um desafio para elas esse entendimento nas contas, na planilha, né? Planilhado, eu ensino elas a fazerem isso na mão mesmo e ensino algumas pessoas a começarem com caixinha de sapato. Eu repito todo esse processo, entendeu? mas Explicando. que Aí hoje legal. não, hoje a gente já divide isso aí em 6 coisas diferentes em termos de onde levanta o custo, né? O preço, hoje eu já dou aula, já tem curso gravado, essas coisas todas. Mas o processo começou assim, dessa forma. Que legal, que história linda, Paula. Obrigada por compartilhar. Gente, tem uma pessoa levantada a mão, mas está sem nome. É usuário do Zoom só. Eu acho que é a Kikinha. Sou eu. É, eu aposentei do SESC, né, 2022. Daí descansei um pouquinho e pensei, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não consigo ficar parada, sou uma mulher hiperativa, muito ativa, esportista também, então isso me faz uma mulher que corre para cima e para baixo. Aí eu falei, preciso complementar a minha renda, salário mínimo não vai dar, né? Tem que pagar assistência médica, água, luz, telefone, etc, etc e tal. Aí eu falei, já sei, vou fazer artesanato, que é o que eu mais amo fazer. Aí eu fui para o artesanato natural, né? Porque eu não tinha como captar recursos. Daí eu fui para a natureza. Daí eu comecei a fazer cursos lá no Sindicato Rural, daqui de Sorocaba, na rodoviária, e comecei a aprender a fazer coisas que a natureza nos dá. Casca da bananeira, da palmeira, do coqueiro, casca do milho, etc. e tal. E comecei a construir mandalas, porque eu percebi que mulheres gostam muito de mandalas. Daí comecei a fazer mandalas com a casca da bananeira, com espelho para colocar na sala, para quebrar a negatividade ao abrir a porta, né? E assim por diante. Daí comecei a participar das feiras livres da cidade de Sorocaba. Só que eu percebi que eu mais gastava do que recebia, porque para eu precificar, eu olhava para a pessoa, ficava com dó e falava, não, faz por 40 para você.
porque eu precisava daquele valor naquele dia, porque eu tinha que pagar Uber, tinha que me alimentar na feira e Uber para voltar. Então, eu mais gastei do que eu recebi. Mas através dessas feiras que eu cheguei hoje onde nós estamos, nesse empreendedorismo, porque várias mulheres com quem eu fiz um network, conversei, elas começaram a me levar para outros caminhos, mas não o caminho comunicação. Então, eu tive sérios problemas. Eu tenho dó de vender, eu acabo doando, entre aspas, né? Daí eu preciso muito aprender a investir no meu negócio, como captar esse recurso. Daí eu fui indo, fui indo. Hoje eu sou muito grata à Mônica Torres, que é uma grande amiga que me colocou nas feiras livres, né? Pessoal da Oca, o pessoal da Beca do Inferno, pessoal do Reviva e assim vai. E nesse Maravilha. meu caminho, eu mudei de ramo, porque eu amo criança. Daí eu me investi em mim mesma e fui para a área da psicomotricidade em autismo. E hoje eu estou clinicando para crianças autistas. Então, mudei totalmente a minha área e voltei a ser brinquedista, oficineira e psicomotricista. Então, agora eu vou em clínicas, o pessoal me chama e eu dou clínica de 45 minutos e recebo o meu valor, isenta de impostos, isenta de tudo. Sou PJ, né? Para poder ter o meu CNPJ, eu tive que mudar essa área também. Então, teve uma mudança muito rápida na minha vida. E em investimento mesmo, eu não sei fazer, preciso aprender. Então, essa aula está sendo muito proveitosa para mim. Ah, que bom, Kikinha. Obrigada, viu, por compartilhar. Que história inspiradora, viu? Adoro escutar vocês. Bom, gente, o segundo caminho, né, o caminho número 2 é o crédito, né? Crédito, vulgo, empréstimo. E eu queria começar dizendo uma coisa: empréstimo não é inimigo, crédito não é inimigo, né? Ele é uma ferramenta, é como se fosse um martelo, serve para construir, mas também pode quebrar tudo, dependendo de como a gente usa. A vantagem é que a gente continua dona da empresa, né? Você que tomou o empréstimo continua dona da empresa e pode crescer mais rápido do que cresceria com dinheiro próprio, né? Porque você está tendo uma injeção de capital, uma injeção de dinheiro ali no teu negócio. E a desvantagem, gente, é que tem parcela, tem juro, tem risco de endividamento, né? E você vai estar pagando caro, provavelmente, por esse dinheiro. E aí eu queria deixar claro, na verdade, uma frase que eu acho central. O crédito, ele não resolve desorganização, ele potencializa. Se o seu negócio já está saudável, o crédito acelera o que está funcionando. Agora, se ele está bagunçado, gente, ele vai acelerar, muito provavelmente, a bagunça. A destruição. Ia destruir mesmo, ia destruir hoje. Vamos lá. Digamos, vamos colocar, já que 100 mil é um valor alto aqui, vou colocar 10 mil. Para que vocês pegariam 10 mil reais hoje? Se for para comprar estoque, ótimo. Comprar uma máquina para poder. Vamos lá, se você tem uma lavanderia, você compra mais uma máquina de lavar para poder lavar mais roupa, ótimo, né? Para pagar a dívida antiga, aí depende, né? Depende de qual dívida e por quê, né? Se é para pagar aluguel atrasado, aí é um alerta, né? Porque aluguel atrasado é um sintoma de um problema que o crédito não adia, não resolve. Ele só adia, né? Talvez ele dá um fluxo, seja um fluxo não, um respiro para você, se você pegar um fluxo de caixa, por exemplo. Então, resumindo, gente, o empréstimo, ele é uma ferramenta. Ele vai servir para construir, mas também pode destruir tudo, dependendo do que vocês utilizam. Dúvida, gente? Posso seguir?
Alguém Pode. queria falar Pode alguma seguir. coisa? Seguir? Marcela, o que a gente faz normalmente também é que a gente pode, né, se você quiser, as meninas vão colocando as dúvidas no chat, daí no final a gente abre para fazer as perguntas para você. Ah, tá bom. Assim não atrapalha a Tranquilo. sua aula, mas você quem sabe, você que dita a dinâmica. Ah, eu gosto de conversar com elas, mas eu vou seguir aqui. Já são 8h20, já. A gente tem até 9 horas. Eu vou seguindo aqui. Eu tenho uma surpresa no final também. Então vamos lá. Gente, o terceiro É, caminho é o a investimento. gente tem até 9h30, se você quiser, tá? A gente fala até 9 para aula, e daí normalmente a gente abre meia hora no fim para as perguntas, mas como você já está fazendo híbrido, fica a seu critério, Ah, tá bom. tá bom? Vamos lá. E o investidor, gente? Quem aqui já ouviu falar sobre um terceiro investir na sua própria empresa? Então, o investidor, Eu já. gente, já, né? E o investidor, gente, é uma pessoa que tem muito dinheiro, que procura, que além de deixar o dinheiro investido no banco, ele olha para negócios e vê assim, poxa, se eu investir naquele negócio, aquele negócio vai crescer um tantão e eu vou ter um retorno do meu investimento de uma forma melhor que o banco, por exemplo. Não necessariamente mais que o banco ou menos que o banco, vai depender do dono do dinheiro. Tá claro isso, gente? Bom, e o investidor, ele não empresta dinheiro, ele compra um pedaço da sua empresa. Se ela quer crescer, porque se ela crescer, ele ganha. Se quebrar, ele perde, né? Então, a vantagem, gente, é mais dinheiro e às vezes mais conhecimento também, rede de contato, governança. E a desvantagem é que você deixa de decidir tudo sozinha. Vai precisar prestar contas, pode perder participação. Nem todo investidor é também gente boa, né? Tem gente que entra querendo controle demais ou com expectativa de retorno que seu negócio nunca vai comportar. Então, a gente fala de investimento, não sei se é da realidade de algum de vocês aqui, é, quando faz sentido, quando o potencial real, quando existe um potencial real de escala grande, né? Então, porque isso significa que você vai crescer muito e você vai conseguir devolver esse dinheiro para quem te emprestou, para o investidor, né? Que na maior parte das vezes também pode se tornar um sócio, né, de vocês também. Então, alguém aqui se interessa por esse tipo de capital, gente, de investimento? A Carmen está falando sim. Fala um pouquinho, Carmen, para a gente do teu negócio. Me fala um pouquinho do teu negócio. Boa noite, Marcela, tudo bem? Boa noite, meninas. Eu tenho uma startup voltada mais para a área de finanças também. A gente está com alguns outros pilares para gestão de negócios e educação financeira, principalmente para crianças e adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, assim, é um projeto que eu e meu esposo, nós somos os sócios. A gente decidiu largar a CLT, jogar tudo pro alto há um ano atrás, mas a gente fez um planejamento de 2 anos sabáticos antes da gente surtar completamente. Então, a gente achou que fazer todo o desenvolvimento da startup até fosse ser um pouco mais rápido, porém, assim, é super trabalhoso, cada dia é um desafio novo, a gente está com aceleradora e tudo mais, e desses 2 anos sabáticos, um já se foi. Então, assim, é 100% recurso próprio, e, e a gente pensa, sim, em tá colocando sócio muito em breve. Maravilha. Ficou claro para você qual é a vantagem, qual é a desvantagem de você estar trazendo um sócio investidor, Sim, Carmen? sim, ficou assim. Inclusive, a gente teve uma reunião recentemente, mas a gente acabou recusando porque o prazo era muito curto para o retorno que o investidor queria. Então, a gente está
terminando. Na verdade, a gente terminou há pouco tempo todo o projeto de desenvolvimento. Então, a gente está realmente colocando no mercado agora. É um filhotinho novo nosso aí. E a gente está sentindo todas as validações, seja em escolas, em empresas, enfim, com pessoas físicas também. E a gente não se sentiu 100% seguro de que o retorno que ele esperava a gente conseguisse dar em X meses. Então a gente acabou recuando e tinha um outro detalhe também. Por um acaso, essa pessoa, ele é um dos sócios da Mobius, que bem ou mal acaba sendo nosso concorrente também. Então acaba que falei assim, não, eu acho que território que a gente não se sente seguro é melhor a gente nem se aventurar muito. Então a gente está indo mesmo com as nossas próprias pernas, com braço, com cabeça, com tudo. Mas eu, particularmente, assim, eu sempre tive muito medo de dívida. Então eu brinco, eu falo assim, eu sou aquela capricorniana raiz que eu preciso sentir meu pezinho no chão, senão eu começo a surtar. E a questão de finanças, para mim tem que estar tudo muito redondinho. Se eu tiver alguma coisa a longo prazo, já começa a me dar desespero. Então a gente tá caminhando aí com recurso Então, próprio, mas a gente pensa sim em abrir para investidor. e se eu te disser que esse sentimento de não gostar, não querer dever, isso é muito mais comum nas mulheres, Sim, com né? certeza. Isso é muito mais Porque a comum gente pensa, e os filhos, e se faltar, e se isso, e se aquilo? Sim, né? Então, concordo. mas algo importante para pensar é que dívida nem sempre é ruim, né? Desde que seja estruturada, desde que seja planejada, é o que vai fazer você crescer, ter tempo, ter fôlego para poder fazer a empresa crescer, né? Então, em relação a investidor, o que eu tenho também para te dizer é que você traz investidor se você realmente precisa. Porque é uma pessoa que vai estar dentro do teu negócio, decidindo junto com você, né? Sim, E nem sempre a gente está pronta para isso também, né? Decidindo, sim, cobrando, né? Vocês saíram do CLT para abrir para abrir uma empresa própria e dali a pouco vocês vão estar com outro sócio cobrando da mesma forma como se fosse um chefe, né? Então é muito importante que vocês coloquem isso em perspectiva também. Ô, sim, Carmen, sim. só E a pegando o gente. gancho no que Oi, você está Pan. falando, só uma pergunta. Você criou a sua empresa, a startup, o investidor você pensou para angariar fundos ou você projetou a sua startup para ser vendida? Não, Você já pensou sobre a, isso ou não? a gente não projetou para ser vendida. A gente, Tá. assim, projetou para durante 2 anos a gente não ter a preocupação com um investidor externo. Então, é assim, a gente ainda tá mezzo tranquilo, né? Porque um ano já foi. Então, a gente ainda tem um fôlego de um ano ainda, Eu mesmo que fique tô entendendo que a Carmen fez um bom banco ali de reserva para poder viver 2 anos para fazer a empresa isso, girar. isso, Então, para manter as contas para manter pessoais as e da contas, empresa. isso. Estou entendendo que Isso, foi feito mas isso. a gente pensa sim em estar abrindo para investidores, sim, mas não venda total. Maravilha, Ô, Carmen. Então, Marcela, Oi. o- só Opa, oi. aqui para contribuir para as demais meninas, eu não sei se você conseguiria falar sobre isso, né? Mas para quem tem interesse em captar investidor, o que que você indica? Por onde que começa, assim? Eu ia falar justamente sobre isso. Eu não trouxe isso para cá porque entendi que o nosso público não era de startups. Mas o que você precisa fazer, Carmen, e para quem realmente quer captar, é realmente organizar a casa, né? Colocar a ordem na casa, né? Governança, né? Ter tudo certinho para que você comece. Primeiro, o teu produto provavelmente precisa ser, a depender do investidor que você tá buscando, precisa ter uma escala, né? Ou seja, ele precisa crescer é, muitas vezes
né, para que esse investimento compense para quem está investindo em vocês. Segundo é, de fato, colocar ordem na casa, né? Olhar muito para a governança, né, da tua empresa, né, em todos os sentidos, para que você consiga, é, de fato, mostrar para o investidor, né, o que ele quer ver. Né? Ele não vai colocar o dinheiro dele numa empresa que ele não se sinta minimamente seguro. E terceiro é, de fato, começar a buscar investidores e entender a tese de investimento deles para que, para que você consiga começar a se sentir confortável. Né? Você já negou um investidor porque você não se sentiu confortável. É muito importante que você conheça a tese de investimento deles para que você comece a buscar e faça isso de uma forma ativa, né? Porque não vai ser no primeiro, muito provavelmente nem no segundo, nem no terceiro. São muitas. É como se fosse uma venda. Você está, de fato, literalmente vendendo parte da sua empresa para uma outra pessoa. Né? Então, Sim, os 3 passos seriam esses. sim, com certeza, eu concordo e a gente está colocando, deixando a casinha toda arrumadinha mesmo. E foi um bom teste para a gente, porque realmente é uma pessoa que conhecia muito do negócio, e a gente tem brincado de fazer pitches assim, em grupos. Então, a gente está em alguns grupos também que são de empreendedores e investidores. Então, ninguém ali está para realmente estar comprando ou deixando de comprar alguma coisa, mas ali está um para ensinar o outro e eu tô adorando que eu tô aprendendo muito com esse pessoal, eles são bem bacanas mesmo, e eles abrem também oportunidades para outras pessoas, então tá sendo bem produtivo isso, tô aprendendo bastante. Para quem saiu do consultório para abrir uma startup, tá bem legal a brincadeira. Ah, que coisa boa. Que bacana, Carmen. Gente, mais alguém tem interesse em captar investimento de fora, nesses moldes que a gente está conversando aqui? Sim, de uma forma, por exemplo, uma sala, uma casa que possa ceder uma sala para montar uma espécie de uma sala psicomotora diretamente para o autista, porque é uma sala diferente e a parte de madeiras, a parte de MDFs, de construção da sala psicomotora, ela exige um valor aproximado de 10, 12 mil reais. E tem a questão do aluguel dessa sala, tem que ser uma sala fixa, né? Para poder atender toda a demanda. E o autista, ele ama, né? Ele ama muito ser livre para fazer as atividades dele. Então, tem que ser uma sala meio grande, 7 por 8, mais ou menos, 8 por 9, por esse motivo que exige um pouco de investimento alto nesse sentido, porque a construção do brinquedo eu mesmo construo. Eu e meu marido, nós temos condições de construir o brinquedo de MDF e montar a sala, mas o recurso, né, é alto. Né, o valor é alto, né, a madeira é cara, é madeira marítima, é uma madeira trabalhada, né, porque não pode ter nenhum fiapo solto, nada que pode machucar a criança. Então, para uma psicomotricista voltada para o ABA, o autista precisa de uma sala bem bacana, principalmente na questão da iluminação. Entendi, Kikinha. Mas nesse caso, o investimento total seria de 12 mil reais, é isso? Isso, só precisaria desse valor para poder construir a sala, né? Tem os tatames, tem a parte de paredes, né? O revestimento e tem a E aí, questão do EVA, tudo. Então é para construir uma sala psicomotora, né? entendi. Eu Agora acho tem que o mais aluguel nesse da caso. sala, né? Tem Então, aluguel da sala. acho que no teu caso, o empréstimo seria mais viável, né? Teria que ver Sim, toda a questão do modelo de negócio,
para entender como é Sim, que você conseguiria pagar esse empréstimo de volta, né? E aí no sim, modelo de negócio também vai colocar o cálculo do aluguel da sala também. exato. Eu consegui uma sala por R$ 20 a hora. E ela deixou montar os equipamentos desde que, ao sair, quando terminar o contrato de 1 ano, é, poderia ou 20 por hora ou pagar um aluguel de R$ 1.200. É uma sala só, R$ 1.200. E terminou o contrato, se quiser continuar, renova ou não. Daí, se tiver que devolver a sala, aí tem que desmontar tudo. Por isso que tem que pensar em brinquedos, né, em equipamentos, ferramentas que eu possa colocar e tirar sem causar danos materiais para o proprietário. Entendi. Bom, gente, vou seguir aqui. Eu trago aqui, gente, uma matriz que pode ajudar vocês a entender em que momento o negócio de vocês está e qual tipo de capital está mais aplicado para o negócio de vocês. Se o negócio de vocês tem um alto crescimento, no entanto, uma baixa necessidade de capital, né? Por exemplo, você tem uma ideia, mas ainda não começou. Então, talvez o recurso próprio, né, seja o mais indicado aqui. No entanto, se você tem um alto crescimento e uma alta necessidade de capital, né, ou seja, um crescimento acelerado e no mercado nacional, talvez um investidor aqui se interesse se o negócio comportar esse negócio, esse retorno. Se o seu negócio tem um baixo crescimento e uma baixa necessidade de capital, por exemplo, se você não sabe seu lucro e não sabe o caixa, então, nenhuma das opções vai ser indicada aqui, porque você precisa primeiro se organizar para poder pegar qualquer tipo de capital, até mesmo o seu próprio. E se você tem um baixo crescimento e alta necessidade, por exemplo, uma máquina de R$ 20.000 e você tem um faturamento previsível, aqui talvez fosse melhor você pegar um crédito, né, um empréstimo, né, um fluxo de caixa comprovado, você sustenta a sua parcela, você consegue sustentar a sua parcela. E aí eu vou trazer 4 cenários aqui, gente. E aí eu queria que vocês me dessem as respostas, tá bom? Vamos praticar com 4 cenários. Eu conto a situação, vocês tentam adivinhar o caminho antes de eu responder. Cenário 1. Eu quero comprar uma máquina de R$ 20.000, eu já tenho clientes e eu tenho faturamento previsível. Ah, essa não vale, eu dei a resposta quase agora. Mas, enfim, o que é que vocês acham? O que faz sentido aqui? Recurso próprio, investimento O de terceiro empréstimo. ou É, empréstimo? Empréstimo, boa. Cenário 2. Tenho uma ideia, eu ainda não comecei. recurso próprio. Recurso próprio, boa. Normalmente nenhum investidor vai entrar se você ainda não tem, se você não começou, né? Então, terceiro, negócio com crescimento acelerado, mercado nacional, demanda maior do que eu consiga atender sozinha. Investidor aqui? Investidor, boa. O investidor aqui já pode fazer sentido, né? Dependendo do quanto você está disposta a dividir, né? Então, e aí, como eu falei, na matriz, né? Eu não sei do meu lucro, eu não sei do meu caixa, então nenhuma das 3 opções é indicada aqui, porque, gente, dinheiro em cima de bagunça só faz a bagunça crescer mais rápido. Então, é muito importante quando a gente fala de qualquer tipo de capital, seja ele o recurso próprio, o empréstimo ou o capital externo de terceiro, né, o chamado investimento, ele vai crescer mais se você tem a casa organizada.
E aí, gente, essa última, isso que eu falei agora há pouco, né, sobre a bagunça, esse último cenário, né, ele me leva para um ponto, um dos pontos mais importantes da aula, né, porque eu vou falar que eu já vi isso centenas de vezes, né, na Bilebs, né, a nossa é, a empresa a qual eu fundei, né, muita empreendedora acha que o problema é falta de crédito, quando na verdade o problema é ou precificação errada, ou a margem baixa, ou fluxo de caixa desorganizado, ou vendas insuficientes, né? Então é muito importante resolver isso, né? Então resolver isso muito, por muitas vezes gera muito mais resultado do que qualquer capital que seja injetado no teu negócio, seja ele empréstimo ou investidor. Então, antes de sair procurando dinheiro, eu queria que vocês respondam 5 perguntas sobre o negócio de vocês. Queria que vocês pensassem realmente, de verdade, nessas perguntas, né? Antes de mais nada, né, pergunta se eu preciso de capital ou de conhecimento ou de organização. E as 5 perguntas são essas. Para que exatamente eu preciso desse dinheiro? Eu vou falar um pouquinho, eu vou falar cada pergunta aqui e eu vou deixar vocês refletirem 1 minutinho em cada pergunta, aí com vocês mesmos, porque daqui a pouco a gente vai fazer um exercício. Então, é importante que vocês, se vocês tiverem lápis ou lápis e papel, quiserem rascunhar um pouco, eu vou dar 1 minuto para cada. Já vou começar aqui a contar, mas 1 minutinho para cada pergunta, tá bem? Então vamos lá. A primeira pergunta: para que exatamente eu preciso desse dinheiro? A pergunta 5 não está aparecendo para mim, não consigo subir. Dá para ler, por favor? Eu vou passar a pergunta. Eu Tá. tô ainda na um. Agora eu estou indo para 2. Quanto eu realmente preciso? Ó, mas está aparecendo, eu acho que deve ter dado o zoom. Ela deve ter dado o zoom. O meu está aparecendo a tela inteira. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler todas as questões, as perguntas, e aí vou dar 5 minutinhos aí para vocês responderem. Acho que fica melhor. Então, para que exatamente eu preciso desse dinheiro? Quanto realmente eu preciso? Como esse dinheiro volta? Gera receita, reduz custo, aumenta a produtividade? Em quanto tempo ele retorna? E se eu não conseguir esse dinheiro, o que acontece? Essa é a pergunta 5. Então, eu vou dar aqui, gente, mais 5 minutinhos aqui para vocês responderem aí essas perguntas.
Bom, gente, as respostas a essas 5 perguntas trouxe mais clareza para vocês ou deixou vocês mais confusa? Traz clareza e traz segurança, né? Para pensar antes de dar o passo, né? Eu lembro quando eu era mais nova, quando a gente. Mais nova que eu falo assim, que hoje eu tenho 61, vamos dizer assim, uma mulher já madura, né? Eu falava com meu pai assim: ah, eu quero comprar não sei o quê. Ele falava assim: você já fez as 3 perguntinhas? É mais ou menos isso aqui. Você realmente precisa? Tem que ser realmente neste momento? Não tem nada que substitua o que você tem em casa? E aí essa reflexão me impediu de comprar e até hoje, de várias coisas, mas muitas coisas mesmo. Então, assim, é muito engraçado, porque eu, tipo assim, quase não compro nada. É muito raro eu comprar alguma coisa, eu consumir alguma coisa, porque eu vivo fazendo essas perguntas para mim, assim, de uma forma geral, para tudo. Tudo mesmo. Tanto no Ai, negócio quanto Paula, pessoal, entendeu? um querido seu pai, viu? Não sei se ele ainda está Sim, conosco, mas um era, não tá não, querido, viu? Não tá, infelizmente né? não, mas Um querido. Alguém mais, gente? Ficou, trouxe É, mais. para Oi? mim foi esclarecedor, porque eu e a Paula, minha professora, até coloquei, excelente professora, né? Não, ela sabe que não é puxar saco, é porque realmente ela entrega 100% do trabalho dela. E assim, hoje mesmo a gente estava comentando não sobre esse assunto, mas envolve esse assunto, né? Com relação ao investimento, querer crescer, querer dar um passo. sim, E estava aí falando sobre isso. E a gente estava falando exatamente isso. Será que agora é o momento? É, é um passo que a gente precisa pensar. Não pode ser uma coisa pensada assim, agindo no impulso, né? A gente tem que fazer um planejamento, a gente tem que é, fazer exatamente essas perguntas, né? E aquela ali que você falou, se você não sabe seu lucro, você não sabe como está funcionando a sua empresa, como que você quer dar um passo se a sua casa não está arrumada? Como é que você quer sair para um evento se você não se preparou para aquele evento? Então, essa aula, assim, hoje está sendo, assim, para mim, hoje caiu como uma luva de pelica, porque está sendo primordial para os passos que eu quero dar futuro, Ah, que com coisa a boa, orientação da Gisele. Paula, que também, né, Ah, que bacana. tem sido muito gratificante para mim. Tô achando que a Paula é tão maravilhosa quanto o pai dela, hein, Gisele? Olha, eu não conheci o pai dela, mas assim, o que ela entrega é Acho que sou mesmo, verdadeiro, hein? sabe? Eu sou a extensão do E meu ela, pai, assim, com É certeza. ela expressão. não Ah, passa a mão na cabeça, ela não floreia, ela te passa uma realidade é, que hoje em dia muitos assim começam a empreender sem ter essa realidade. A gente às vezes acha, vou empreender. Vai com a cara e a coragem, mas lógico, tem que ir com a cara e a coragem, como eu fui na época. E só que a gente precisa ter esse discernimento, né, de ter o conhecimento, de procurar pessoas que realmente passem para você uma segurança, uma propriedade do que está falando, né, uma vivência. E eu acho que todas aqui, né, em algum determinado momento, pode ter tido uma pessoa igual eu estou tendo com a Paula, né? E tem uma outra também, a Sandra Pacheco, que é uma pessoa também que me instrui muito. São as duas mentoras que hoje são, assim, presentes na minha vida. Não só como pessoas, mas como professores. E ensina da forma mais adequada e faz a gente pensar fora da caixinha. A Paula não é uma professora assim que fala, não, faz isso, faz aquilo. O que você acha disso? Não, ela faz você pensar por você. E essas 5 perguntas, algumas delas ela já fez em maravilha. determinados momentos. Então, eu Obrigada, acho que isso é muito Gisele. importante. Esse material que você está trazendo para a gente, Marcela, eu acho que está abrindo a mente de muitas empreendedoras hoje. Porque às Ah, vezes a gente tem tomara. aquele ímpeto de querer empreender.
eu quero um investidor. Eu já tive uma amiga, assim, de infância que queria investir no meu negócio. Mas a própria Paula falou, é um negócio, é uma amizade, são duas coisas diferentes. Tudo isso você tem que pôr na balança, não é só querer empreender. Igual a Carmen falou, era uma pessoa que era um concorrente, né? Assim, entre aspas, né? A Carmen falou que o investidor seria um concorrente. Então, tudo isso você tem que pensar, não é só ir no ímpeto, é fazer exatamente essas perguntas e analisar passo a passo do seu empreendimento. Então, assim, muito obrigada, Marcela, Ah, mas por essa obrigada. aula maravilhosa. Imagina, obrigada, gente. Estamos ainda aqui, ainda tem um pouquinho ainda para a gente seguir. Bom, a gente vai colocar a mão na massa já já, mas o que eu queria trazer para vocês é que, como eu disse, ao longo desses anos todos, trabalhando com mais de 5.000 negócios de mulheres que já passaram pelos nossos programas, gente, eu percebi uma coisa. A maior dificuldade raramente é a falta de dinheiro, é a falta de clareza sobre o uso do dinheiro. Eu já vi crédito transformar negócios, mas eu também já vi destruir. Eu já vi empreendedoras crescerem sem um único investidor, já vi empresas excelentes perderem o rumo depois de vender parte da sociedade cedo demais. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é que o melhor dinheiro não é o mais barato e nem é o mais fácil. É aquele que respeita o momento do seu negócio. Porque dinheiro, gente, não substitui estratégia. Mas quando encontra uma estratégia boa, ele acelera tudo. Então, isso que faz sentido. E antes da gente passar aqui para colocar a mão na massa, eu queria deixar assim, das 5 perguntas da qual você ainda não sabe responder sobre o seu negócio, né? Daquelas 5 perguntas que eu coloquei, qual delas você ainda não sabe sobre o seu negócio? Né? Então, o que eu queria que vocês refletissem é, é exatamente isso, porque a resposta sobre essa pergunta é que você vai começar é por onde você começa, antes de procurar qualquer dinheiro. Então, se você não tem a resposta para alguma daquelas 5 perguntas, você tem que começar por lá, antes de começar a de ir atrás de qualquer dinheiro. E aí, gente, eu queria que vocês pegassem o celular de vocês, escaneassem esse QR Code. Marcela, tem como mandar o link no chat? Porque eu estou pelo celular. Tem sim. Estou Obrigada. pelo celular, tá? Deixa eu tentar abrir o chat aqui, gente. Ai, deixa eu abrir. Paulinha, eu enviei o link para você. Você consegue jogar aqui para gente no chat? Deixa que a gente joga, Marcelo. Consigo. Tô Vou jogar jogando agora. aqui. Ah, tá aqui. Vou jogar agora. Como que escaneia do celular, Abri. pessoal? Máquina Não sei fotográfica. fazer. Você pega a máquina Tá. para tirar retrato. Tirar retrato é coisa bem de velho, né, gente? Acabei de entregar a minha idade. Tirar Já falou sua retrato, ô idade, Jesus Paula, amado. aqui. Eu sou 61, minha filha. Acabei de falar A tirar retrato. Ai, que câmera do vergonha. celular escaneia. É. Adorei tirar retrato, gente. Eu não Mas consegui nem fica Eu dormir. mandei, tranquila, eu Paula, mandei o eu sou link. dessa época também. Marcela, só explica pra gente o que que é esse daqui, o aplicativo. Vamos lá, gente. Já Vamos mandei, lá. tá, gente? Tá aí no chat, tá? Eu mandei também tinha mandado. Olha só, gente, aqui é a aula, 3 minutinhos que vão ter para poder identificar o seu momento, em termos de investimento, crédito, o que que você precisa.
Então, você vai clicar aqui. A gente tem alguns minutinhos aqui, então eu queria que cada uma de vocês clicam aqui, descobrir meu caminho. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar esse o aplicativo. E aí vocês. Todo mundo com o aplicativo Sim, aberto? Então, gente, Sim. aqui é o material da aula. Na verdade, é um presente para vocês, né? Então, Adorei. se vocês precisassem de dinheiro amanhã, saberia qual é a melhor alternativa para o seu negócio? E aí vocês vão ter aqui as ferramentas da aula, tudo que a gente conversou, e vai começar. Primeiro você precisa responder as 5 perguntas. Depois que você responder essas 5 perguntas, você vai receber um plano, né, de sugestão, de se você está pronta, se não está, o que é que precisa fazer para você ir atrás desse dinheiro. Vocês querem tentar? Eu já estou fazendo. Então, maravilha. Eu também estou aqui. muito legal esse aplicativo, hein, Marcela? Ah, Nossa, que estou bom. adorando aqui, gente. Nossa, muito bom. Feito Eu para estava me matando vocês. aqui com caderno, com caneta, para não perder um detalhe. Marcela, Oi? tira uma dúvida aqui para mim. A sua pergunta aqui é se o seu faturamento, ele é... Deixa eu voltar. Seu faturamento é previsível de um mês para o outro. Comércio, existe um desafio, né, desse previsível. A gente Sim, tem uma média. uma média. A Mas gente você tem tem uma uma média. média. Eu acho que comércio, se você tem comércio mesmo e é no varejo, já está estabelecida, é previsível. Sim, Pode ser que um mês é. você fature Porque daí eu posso 10, considerar outro uma média mês, que eu faço. Isso. A isso, média de tantos meses. isso, coloca a média. Legal, entendi. Ele me colocou um plano de 24 parcelas de 1.118 de R$ 20.000. Olha que legal. Olha aí. Gente, Dá para investir, dá para investir nos materiais, nos equipamentos, e dá para pagar 3 meses de aluguel. olha aí. É um guia, gente, isso para vocês. É um Sim, norte. Um guia não, um norte exatamente. aí para Precisava. vocês. A gente Isso, um norte para precisava, vocês. isso, desse norte aí para poder colocar o pé no chão e seguir adiante, né? Alguém mais, gente? Pessoal, travou? Não, tá aqui mesmo, tá Não, normal. tô aqui. Ah, então tá bom. É, Alguém mais gostaria de compartilhar? no meu caso, eu fiz só uma simulação ali, porque assim, nesse momento, graças a Deus, eu não tô precisando do dinheiro. Na realidade, eu tô precisando vender para poder gerar o dinheiro do investimento que eu fiz e ainda estou pagando, né? Então, assim, a aula para mim está sendo bastante rica, porque eu posso aplicar tanto com os meus clientes e tanto na minha vida pessoal aqui.
Eu respondi o questionário mais ou menos ali, porque não é a minha realidade hoje, né? Mas é algo que me traz aí pensamentos, né, para que eu possa atuar no meu dia a dia e na minha vida, né? Para ter mais conhecimento, para ter mais propriedade. Antes de mais nada, assim, eu tenho uma franquia e ele tem diversas soluções financeiras. E dentro das Uhum. soluções financeiras, eu tenho, por exemplo, eu tenho empréstimos diversos financeiras, né? Mas tenho consórcio, tem financiamento, tem, enfim, então tem cada coisa assim específica para cada perfil, né? E é um ramo que eu estou começando, eu já tinha algum conhecimento, mas tudo que eu vou aprendendo, né, com as pessoas assim, eu vou agregando para eu ter mais propriedade para aplicar no meu dia a dia, até para os clientes. Na verdade, assim, eu estou começando, né? Eu decidi largar, chutar o pau da barraca lá do CLT e empreender. E assim, 2 meses foi o processo de implantação, treinamentos, e agora eu estou na fase da construção de prospecção, parcerias, e agora que está começando a aparecer os clientes, né, para diversos produtos. E aí, como eu tenho vários produtos, então eu estou testando várias formas de atuação e qual o foco que eu vou atuar. Então, assim, essa parte do empréstimo é bem bacana, bem interessante, e as perguntas são reais, porque, assim, não é o fato de eu liberar o dinheiro, porque eu não libero nada, quem libera é o banco, quem libera é o perfil, e mas é o fato de entender o porquê realmente ela está precisando, quais as necessidades, e no caso não é só empreendedor, na verdade a maioria é para uso pessoal, mas a gente tem várias linhas que o pessoal acaba pegando, como capital de giro, como reinvestir no negócio, então tem algumas formas aí bem bacanas de estar utilizando, né, e ajudando, né, tanto pessoa física quanto jurídica. Maravilha, gente. Bom, eu encerro aqui a parte de conteúdo e prática. Estou à disposição aqui se vocês tiverem alguma dúvida. Dê uma olhada aqui no chat e não vi nenhuma dúvida, gente. Alguém Marcela, eu gosta? não tenho dúvida, mas com certeza eu vou querer trocar muita figurinha com você ainda. Ah, gente, eu estou colocando aqui o meu arroba, ó, Marcela Fuji. Já estou te seguindo É, aqui. tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, acho que eu estou empresa, né, que a gente trabalha com empreendedorismo feminino também. Mas foi um prazer estar com vocês. Pamela, super obrigada pelo convite. Obrigada, Marcela, obrigada por ter compartilhado aí conosco os seus ensinamentos. Alguma pergunta, meninas? Última chance. Não? Então podemos encerrar. Obrigada pela presença de todas e até a próxima, até segunda-feira, gente. Vamos tirar Beijo, nossa boa foto, noite amor? e até Eu quero E mais. a nossa agradecer. foto? A Ah, é? foto, Alguém tem tira? foto. Aí Ai, a a Jana Pâmela chegou, correndo. Jana, Vai você não. tira? Volta aí, Pâmela. Marcela, Volta. muito obrigada, Abre viu? Tô umas aqui câmeras, encontrando com o gente, pra gente fazer aplicativo. uma foto bem A aula foi bonita. ótima, Marcela. Simples, objetiva e certeira, cara. Muito Ah, bom. Eu tô obrigada, Bem no pontual. gente. computador, não vai ficar legal. Tem alguém no computador que consegue tirar foto? Eu não É, consigo ver todas, eu não sei mexer aqui para ver deixa eu todas. ver se eu consigo fazer aqui a. É, porque eu tô Olha, no celular, aí você me amores. manda. Sorriam. Você conseguiu, Pix, todo Paula? mundo no Pix. Pix. Manda o Pix de verdade.
Acho que não. Aí, tá vendo, meu povo rir? Só falar do Tá din-din caindo, vendo? filha. Olha aí, ó. Ai, Conseguiu, Má? gente, Aproveita e mandar o Pix agora. Lembra que depois vai É. ficar mais caro o Pix. Tá vendo? Olha os juros Gente, eu aí. mandei a lista de presença aí no chat. Assinem a lista. Depois não adianta ficar perguntando. Cadê Assina a aí, lista? gente. A Esquece lista só não, já passa no ao assinei. vivo. Já assinei. bom, Já alguém assinei. depois me manda a foto? Depois você me manda, Pamela? Ah, eu achei que você tinha tirado. Alguém tirou? Quem que tirou, gente? Tinha alguém tirando essa ainda aqui pra quem? Posso saber? É porque assim, eu não estou no meu notebook, eu não consigo enviar pelo WhatsApp. Eu tirei Ai, uma gente, no vocês celular aqui. Eu são... vou mandar essa que eu tirei no celular, tá bom? Isso, tá Tirei aqui ótimo. essa Vocês são uma Tá graça. ótimo. Divertidíssimo, É. excelente. Obrigada, Marcela. Foi fantástico, viu? Tô aqui usando o aplicativo, vou nos detalhes dele. Vai Beijo. sim. Qualquer Depois coisa a Obrigada, eu tô à Jéssica Marcela, tá. disposição, Beijo. Depois gente. a para Jéssica marca a gente Ana. lá também, que a Tchau, Jéssica é boa nos pessoal. takes. Tchau, gente. Tchau, Gente, tchau. Que tchau. bom que Tchau, gostaram. tchau. Com Deus. Muito Bye, obrigado bye. pela Beijo. aula. Tchau, tchau.